Paz seja convosco. Olha, nós estamos aqui com a trombeta, né? A trombeta está chamando você para a oração, para o momento especial da nossa live desta terça-feira, né? Eu aproveito e digo para você que amanhã é quarta-feira, é dia de culto aqui da Igreja Quadrangular do Monte Castelo, em 3 horários, 9h30 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. E já estamos na Semana Santa, você está entendendo? E sexta-feira, não se esqueça, às 3 da tarde lá na Igreja da Península, nós temos o nosso culto de celebração, né? Culto de celebração, para celebrar a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça aí do Celebrando, tá certo? Do dia 18 ao dia 21, aqui no Monte Castelo, ainda dá para você fazer a sua inscrição. Pregadores abençoadíssimos vão estar aqui trazendo a palavra para você. Muito bom dia a todos. Deixa eu ver aqui como é que está aqui a nossa participação aqui dos irmãos. Esperar você entrar aí para a gente começar a conversar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, você que está nos acompanhando nesses dias todos aí, o meu agradecimento, né? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 do Evangelho de São João, e o que mais se destaca aqui no capítulo 9 é a cura do cego de nascença. Mas eu te quero perguntar, você está chegando bom o som aí com você? Está dando tudo certo? O áudio está chegando bem? Só dê um toquezinho, está tudo bem aqui. O som está bom aqui. Só para eu saber que o som está chegando legal aí. Tudo certinho? Dá um toquezinho aí para mim, só para a gente saber que você está nos ouvindo aí bem. Tá certo? Tá tudo jóia? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver aqui no meu telefone que eu estou aqui, está aqui acompanhando. E vai entrando aí. Está entrando pessoas aí, pastor Paulo Neto? Pastor Paulo Neto pode falar dali que a gente escuta aqui. Quem é, pastor Neto? Nós temos aqui conosco a IEQC de Monte Castelo. Antes disso, muito bom dia, meus irmãos. A paz seja convosco. Hoje eu estou aqui nas câmeras, nos bastidores, fazendo aqui essa live para vocês. Mas quem está conosco aqui já no IEQC de Monte Castelo é nossa irmã Rejane, a Tamires, a Ivone, a Leide, a Heloísa, a Suene, a Sandrinha, que não perde a live, sempre conosco, a Yara, o Lucivaldo, Lenivaldo, a Sophie Farias, eu estou vendo aqui Márcia, também. A Márcia, né? O Anderson Lima. Escócio, pessoas que estão firmes e fortes neste processo. A Suelma Melo, olha só, estou lendo também. Anderson Lima. Regilene de Fátima, Ivone Oliveira Fernandes. Franco. Tá bom, e veja lá no outro lá, quem é que tá? No @pastor Paulo Guilherme, nós temos aqui a Ana Bastos, a Nilde Cruz, nós temos conosco a Flávia Costa, a Mariane Rabelo, a Cláudia Oliveira. Olha, gente, a Ana Bastos aí, essa Ana Bastos recebeu um milagre de Deus que foi realmente algo extraordinário. Foi a mão de Deus. Estava desenganada. Os médicos falaram que não tinha mais o que ser feito com um problema de coração, né? Ela foi totalmente desenganada. E todo mundo começou a orar, a igreja começou a orar, e Ana Bastos recebeu esse milagre de Deus, né? Hoje ela está aqui acompanhando a live. Já tem quantos anos, Ana Bastos? Dá o toque aí, Ana Bastos. Quanto tempo faz que você recebeu esse milagre de Deus? Que Jesus te deu a vida novamente. Ela está no meu ali, entendeu? Só para a gente entender, se a Ana Bastos está nos assistindo aí, diga o tempo, Ana Bastos. O tempo que já faz esse milagre que você recebeu de Deus. Já estava desenganado, os médicos já tinham mandado preparar já, porque não tinha mais nada que pudesse ser feito, e Jesus veio e abriu e fechou a cova, né? A gente fala assim, Jesus fechou a cova. Ana Bastos, se você está vendo, diga quanto tempo faz que você recebeu esse milagre. Já tem um tempo já. Eu acho que já tem uns 10 anos que nós lutamos nessa oração. Veja no Instagram aqui no Monte Castelo, se está sem som, por favor. Tá aqui, aqui da equipe Monte Castelo tá rodando aqui, ó. Saiu do ar aqui, tá vendo? Foi.
Saiu aqui, o Monte Castelo aqui está saindo do ar aqui. Eita, né? Sempre tem essas coisas que tem que colocar na internet daqui. É mais seguro. Então veja bem uma coisa que eu digo para vocês. Milagre de Deus é coisa de Deus mesmo, né? Vou chamar aqui você. Ó, chamando aqui. Vamos orar, gente. Vamos orar no final, tá certo? Aqui, por enquanto, do Monte Castelo tá parado aqui. Entendeu? Tá parado aqui. Vê se entrou agora. Coloca um apartamento do áudio aí. Não, continua aqui, parado aqui. Tá travado. O Monte Castelo tá travado. Entendeu? Não tem... Já coloquei internet, coloquei aqui. Bem, gente, vamos ter que dar continuidade aqui. E eu quero hoje conversar com você sobre o capítulo 9 aqui. O capítulo 9 é o que nós queremos conversar com você. Tá entendendo? O capítulo 9 para nós é muito importante porque fala de uma cura extraordinária. Uma cura operada por Jesus que foi assim estrondosa, foi alguma coisa extraordinária operada por Jesus. Diz a palavra de Deus que Jesus estava na mesma festa. Eu falei ontem para vocês, por exemplo. Deixa eu ver se a gente consegue resolver aqui o nosso problema aqui, que travou aqui, do Monte Castelo. E a gente está tentando resolver aqui. Vê se agora aparece o som. Agora apareceu o som. Agora tá... Voltou novamente. Voltou? E voltou. Deixa eu ver aqui. Olha aí, voltou aqui o Monte Castelo. Voltou ou tá sem som? Tá sem som. Não tá tendo som. Aumentei aqui, mas não tá saindo som. Acho que o problema é o telefone, né? Não tá assim. Não tá. Eu vou pedir para os irmãos irem para o seu Instagram, gente. Pedir para ir para o Instagram, @PRPauloGuilherme. Que aí a gente fica mais fácil. Eita. Só esperando um pouquinho aqui, irmãos. Pedir para as pessoas que estavam no Instagram da igreja do Monte Castelo aqui para passar para o nosso, @PRPauloGuilherme, para a gente poder continuar aqui, falar o que nós temos para falar. Né? Tá pedindo para passar para lá, pastor Paulo? Bem, mas vamos continuar falando aqui. Então, veja bem, era a mesma festa dos tabernáculos, mesma. Não tinha diferença. Ela foi nessa festa que aconteceu o que nós pregamos ontem da mulher que era adúltera, né? E nessa mesma festa Jesus operou esse milagre aqui. Jesus estava no centro de Jerusalém, perto do templo, e quando ele estava ali perto do templo, ele ia junto com os discípulos, e os discípulos tiveram a sua atenção realmente para o fato de que tinha um homem cego de nascença pedindo esmola lá naquele centrão, lá perto do templo, e eles olharam aquele homem, os discípulos de Jesus, e fizeram uma pergunta: Mestre, foi ele que pecou ou foi os seus pais que pecaram para que ele nascesse assim, desse jeito? Nascesse cego. Vê se está tudo bem aí. Nascesse cego. E Jesus disse: olha, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que se cumprisse nele a glória de Deus. Ele nasceu assim porque Deus tinha um propósito de operar um milagre na vida dele e através desse milagre, fortalecer exatamente o meu chamado messiânico. Por isso que ele nasceu assim, mas a situação dele vai ser corrigida, vai ser consertada. Jesus se aproximou desse homem, cuspiu no chão, pegou assim aquela terra, depois que ele pegou a terra, ele cuspiu na terra e fez uma lama com a terra que ele pegou do chão, aquele barro, depois de melado com a sua saliva, virou
uma gosma, virou um grude, que Jesus se aproximou depois e colocou no olho do homem. Pegou aquela mistura de barro com saliva, colocou nos olhos do homem e disse para o homem assim: você vai e se lava lá no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. E aquele homem, quando ouviu aquela palavra, mesmo sem conhecer Jesus, ele acreditou. Acreditou que a cura ia se processar exatamente na vista dele. Quando a gente para pensar nessa passagem, eu fico imaginando que, se fosse nos dias de hoje, né, alguns tradicionais iam achar que isso aí era heresia, né? Imagine vocês só, alguém chegar, cuspir no chão, a terra em barro com saliva, colocar no olho de alguém, mandar a pessoa se lavar para ser curado. Qualquer pessoa que fizesse isso hoje, aqueles que têm dificuldade para poder lidar com a forma ou a multiforme que Deus tem para poder agir na vida de uma pessoa, acharia isso estranho, talvez fariam comentários pejorativos e negativos, colocariam em dúvida exatamente a autenticidade de Jesus, e iam dizer que Jesus estava inventando coisa, né? Seria uma coisa que provocaria muitas críticas. Mas eu sempre digo uma coisa interessante que eu acho. Não dá para colocar Deus numa caixinha. Deus não vai agir somente do jeito que eu acho que ele tem que agir, ou do jeito que a minha instituição acha que ele tem que agir. Exercermos então sobre Deus um controle. Deus tem formas diferentes para poder operar. Vocês estão entendendo? Às vezes, essa ação sobrenatural de Deus acontece de uma forma, usando determinadas pessoas de uma maneira que alguns não acham nada convencional, e às vezes começam a estabelecer crítica, a chamar de herético, aquelas coisas todas. Mas quem é que pode realmente estabelecer uma regra para Deus? Deus age do jeito que ele quiser, seja colocando cuspe com lama no olho de alguém, ou fazendo qualquer outra coisa que ele ache que seja necessário. Deus não é impedido, Deus não está numa caixinha religiosa de ninguém, nem institucional. Ele age do jeito que ele quiser agir. Essa é a grande verdade, porque ele é Deus. E ele fez exatamente isso. Tem uma outra passagem que Jesus Cristo cuspiu na boca do mudo. Você imaginou hoje o que isso provocaria crítica no meio dos mais tradicionais com respeito exatamente essas formas sobrenaturais que Jesus operava? Ele cuspiu na boca do mudo e o mudo falou. Hoje, acontecendo isso, Jesus seria taxado de mas isso aí é imundície, isso aí está errado, isso aí é heresia. Tantas coisas as pessoas podiam falar. Mas eu estou falando isso para vocês porque não dá para colocar Jesus Cristo em uma caixinha religiosa ou institucional a ponto de dizer que Deus só pode agir de uma forma que mais ou menos se adeque na cabeça religiosa da gente. Não, Deus opera do jeito que quiser, Jesus Cristo opera da maneira que quiser, porque Ele é Deus. A Bíblia não fala lá no livro do profeta Isaías que para curar o rei Ezequias ele mandou fazer uma pasta de figo, que o Isaías foi lá, pegou uma pasta de figo, colocou no estômago do rei Ezequias e ele ficou curado. Jesus usou exatamente dessa forma para poder curar esse cego de nascença, e o cego de Jericó ele só deu uma ordem. Ele opera do jeito que ele quiser, pois ele fez isso. Pegou, melou aquela meleca de terra com cuspe, botou no olho do homem e disse: vai te lavar lá no tanque de Siloé. Meu irmão, isso era um desafio. Você vai ver a distância que está o centro de onde está o templo para o tanque de Siloé, é uma caminhada considerável. É uma caminhada considerável. E além de ser uma caminhada considerável, você ainda tem que descer escadas, subir escada, morros altos e baixos para você poder chegar no tanque de Siloé. Vocês estão entendendo? Uma trajetória que não é fácil para quem enxerga e mais desafiador, mais difícil ainda é para quem não enxerga, pois Jesus fez isso com o homem. Ele poderia curar o homem
instantaneamente? Com certeza, ele poderia. Mas tinha um propósito. Talvez o propósito é fazer esse homem refletir no caminho. Talvez esse propósito era alimentar nesse coração a esperança, a expectativa positiva. Talvez o propósito de Jesus era fazer esse homem realmente fazer alguma coisa, né? Dar tudo de si em busca de uma resposta. E o certo é que ele foi. Quando chegou lá no tanque de Siloé, ainda tinha uma escadaria com mais de 30 degraus para poder descer, para poder chegar lá no lugar onde estava a água. E o homem foi. Não sei quanto tempo demorou. Mas o que foi que motivou tanto esse homem, se ele não sabia quem era Jesus? Tudo que motivou também foi a crença popular. Os judeus sempre acreditaram que existia poder terapêutico no barro. Vocês estão entendendo? Os judeus acreditavam nisso. Estava no consciente coletivo de que o barro tinha poder restaurador, até por conta do entendimento que nós temos bíblico de dizer que o homem foi feito do barro. E se o homem foi feito do barro, pairava no consciente das pessoas que moravam ali que, de repente, qualquer restauração que precisasse ser feita no corpo de alguém seria feita através do barro. Então o homem foi acreditando que aquele barro ia simplesmente refazer a visão dele como refez. E havia também um acreditar no poder terapêutico do cuspe. Vocês sabem que os mais antigos sabem disso, né? Que quando a gente queria matar qualquer feridinha, qualquer impinge, qualquer coisa, o ensinamento dos antigos era esse. Coloca cuspe em jejum em cima, que mata qualquer situação de erupção cutânea. A gente era ensinado isso nos tempos mais antigos. Hoje, ninguém faz isso mais. Mas antigamente as pessoas curavam impinge com a saliva, com o cuspe em jejum. Pois Jesus pegou exatamente aquilo que estava na crença popular, talvez, para poder motivar aquele homem em busca da sua cura. Ele fez aquilo exatamente para poder aguçar, talvez, a expectativa que ele já tinha de acreditar exatamente nesses elementos como exatamente os elementos terapêuticos de cura. E ele foi. E quando ele foi e chegou lá na beira do tanque, ele lavou o rosto. Quando ele lavou o rosto, que ele tirou o barro do olho, ele passou a enxergar, diz a palavra de Deus. Jesus restaurou a visão do homem, porque se ele era cego de nascença, com certeza ele tinha problema de retina seríssimo, ou não tinha retina, alguma coisa faltava nos olhos dele. O certo é que aquilo fez com que se configurasse na vida dele um milagre de restauração operado por nosso Senhor Jesus Cristo, devolvendo a vista para aquele homem. Meu irmão, quando aquele homem saiu dali, ele saiu radiante. Você imagina só, você nunca viu nada, você é cego de nascença. Imagine a emoção que esse homem deve ter passado, começar a enxergar, começar a ver as coisas ao lado dele. E o certo é que esse homem foi, e todo mundo começou a perceber que ele enxergava. Diz aqui, no versículo 8 do capítulo 9, que os vizinhos que antes os conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Todo mundo que conhecia ele começou a falar: peraí, esse camarada não é aquele camarada que era cego, que vivia sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele, outros diziam: não, vai ver que se parece com ele, porque era quase que inacreditável, aquele homem de mais de 40 anos, cego de nascença. Imagine você, de repente, o pessoal conhecido dele, amigo dele, começa a saber que ele está enxergando, que ele não está pedindo mais esmola, que ele está andando, que ele enxerga. Aí começou essa especulação. Não é um amigo dele, não, talvez seja alguém parecido com ele. E aí, no versículo 10, as pessoas foram até ele e perguntaram: como te foram abertos teus olhos? Como foi que você ficou bom, rapaz? Você não era cego? Como que você ficou bom? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram depois: onde está ele? Ele respondeu: eu não sei onde é que ele está.
Eu não sei onde é que ele está. Eu só sei que ele me deu a cura. Olha, isso deu a confusão. Pense na confusão. Isso aconteceu no mês de setembro. Entre o dia 15 e 22 de setembro, que é o período da festa dos tabernáculos que acontece lá em Jerusalém. Foi no mês de setembro, esse grande milagre. Aí os fariseus ficaram revoltados. Eles levaram, pôs o cego, né? E isso era um dia de sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Jesus não era fácil, mas ele fez isso exatamente no sábado. E diz a palavra de Deus que os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegaste a ver? Aí o homem respondeu, né? Eles começaram a interrogar o cego. Ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros. Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Os religiosos, os fariseus. E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. O homem respondeu: é um profeta. Falou que era cego. Aí, olha o que os judeus responderam. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. O pessoal estava tão endurecido: não, tu não era cego, não. A gente vai chamar teus pais para poder saber dessa história, para saber realmente se você era cego de verdade. Por quê? Porque esse milagre estava repercutindo de uma maneira poderosa. Vocês estão entendendo? Ele estava assim exatamente para isso, para ser curado dessa forma extraordinária e isso gerar uma repercussão para que aqueles homens endurecidos não tivessem dúvida de que Jesus Cristo é o Messias, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles não se conformaram, mandaram chamar os pais do cego e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como ele está vendo agora? Os fariseus perguntando. Olha o que os pais responderam. Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele. Ele é maior de idade e ele mesmo pode falar por si mesmo. Os pais falaram porque sabiam que o pessoal estava pressionando para poder criar uma situação para perseguir. Isto disseram os seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus Cristo, ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Eles estavam tão descontrolados que ele já estava ameaçando. Se alguém falar que ele é o Salvador ungido, porque o nome Jesus Cristo significa Salvador ungido. Se alguém disser que ele é o Salvador ungido aqui na sinagoga, vai ser colocado para fora, não pode ficar aqui. E os pais, sabendo disso, chegaram dizendo: olha, a gente só sabe que ele era o nosso filho, que ele era cego. Agora, como ele está vendo, a gente não sabe. Pergunte para ele, que ele é maior de idade. Né? E diz a palavra o seguinte: e por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogue-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, esse que curou você. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei. Eu era cego e agora eu estou vendo. Diga glória a Deus. Olha, os camaradas ficavam bravos. Imagine você chegar: olha, não dá glória a Deus para ele não, que esse homem é um pecador. Olha, se é pecador, não sei. Eu só sei que eu era cego, disse o cego, e agora eu estou vendo. Agora eu vejo. Perguntar-lhe o posto: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: olha a resposta do cego. Já vos disse e não atendeste. Por quê? Querer ouvir outra vez. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Rapaz, isso gerou um problema. Ele chegou e disse: eu já falei para vocês como foi que ele fez. Ele colocou lodo nos meus olhos. Falei para vocês. E vocês estão perguntando de novo. O ex-cego falou: vocês querem ser discípulo dele? Aí eles ficaram bravos. Então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar de vós.
não saibais de onde ele é, e contudo, me abriu os olhos. O camarada ficava falando toda hora isso aí. E os fariseus ficaram malucos com respeito a esse milagre que aconteceu na vida do servo. Mas vejam bem, o que é que eu quero falar para você? Eu quero falar do poder de Jesus. Jesus Cristo é Deus. Vocês estão entendendo? Aí você diz, mas pastor, isso foi há tanto tempo e as coisas mudaram. Jesus não mudou. Talvez a nossa fé tenha mudado. Até o próprio Jesus falou e disse, será que quando o Filho do Homem voltar na terra, ele ainda vai encontrar fé? Ele se fez essa pergunta, né? Porque a fé, hoje nossa, se abala por qualquer coisa. Tem gente que perde a fé por qualquer coisinha, já está perdendo a fé. Vocês estão entendendo? Talvez a fé mudou, mas Jesus não mudou. Os milagres dele continuam acontecendo. E em Hebreus 13:8 está escrito lá, de uma forma assim, clássica para todos aqueles que acreditam em Jesus. Está dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele quiser operar, ele opera do jeito que ele quiser. Ele opera usando um médico, se ele quiser. Ele opera dando remédio que, de repente, ninguém imagina que é capaz de curar. Ele opera através de uma oração. Ele opera através de uma unção, que tem gente que não acredita no poder da unção. Tem gente que critica quando a gente fica ungindo as pessoas. Mas está lá na Bíblia que Jesus usava desse expediente da unção. Marcos 6:13 fala que Jesus mandava os discípulos orar pelos doentes, expulsar demônios, ungindo as pessoas. Está lá em Marcos 6:13. Está lá. Também em Efésios 5:14, em Tiago 5:14 e 15. Está lá para usar a unção. E fazer a oração, que quando você usa a unção, diz lá em Tiago 5:14, que a oração da fé vai levantar o doente. Deus tem muitas formas de poder abrir, de poder operar, de poder agir milagrosamente na vida de alguém. Então você que está me assistindo agora, talvez o que você está precisando para resolver uma série de problemas relacionados com a sua vida é de um milagre. Tem coisas que só o milagre resolve. E o milagre é uma prerrogativa de Deus. É um recurso que Deus usa quando o homem não tem mais o que fazer. Quando o homem chega dos seus limites, Deus ainda tem um recurso do milagre. E talvez você esteja precisando desse milagre para a tua vida. Talvez um milagre de cura, talvez um milagre para a tua casa, talvez um milagre para a tua família. Só o milagre de Deus para poder mudar as questões e as situações dentro da tua casa. Só o milagre de Deus para poder mudar a tua realidade financeira. Só o milagre de Deus para poder mudar aquele filho, aquela filha, aquele marido. Você já tem consciência de que ninguém mais pode fazer nada a não ser um milagre de Deus para poder mudar uma realidade. Então, se você está nessa dependência de milagre, busque esse milagre. Foi Jesus Cristo quem disse, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate ser-lhe-á aberto. Quem falou foi o Senhor Jesus Cristo. Foi ele que disse para você, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse, ele tem o poder do alívio. A solução que você não tem mais, ele tem, porque ele é Deus. Ele pode todas as coisas e ele tem formas totalmente inesperadas para poder agir na minha vida e poder agir na tua vida. Então vamos orar. Vamos orar crendo no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos chamar para oração, tocar a trombeta aqui. Veja aí, pastor Paulo Neto, as pessoas que estão mandando um pedido de oração aí. Temos aqui muitas pessoas pedindo oração. Você que quiser uma oração, coloque aqui nos comentários o seu nome, do seu familiar, que o pastor Paulo Guilherme estará agora, neste momento, orando por cada um de vocês. Já está aqui o pastor Paulo colocando o nome, o Cícero Macedo. Irmão Cícero,
Sandra e família. Esse também recebeu um milagre poderoso, irmão Cícero. Diga. Quem mais? A Sheila, oração pela filha Bianca. Olha só, Sheila, Glória e família. a Glória e família. Francisca das Chagas e família. Francisca das Chagas e família. Kalina. A Kalina e família. Ieda e família. Ieda e família. Eliane e família. Eliane e família. A Regiane pede oração pelo seu filho Rodrigo. Vamos orar pelo Rodrigo. Iolete e família. Pastor A Iolete. Francisco e família. Pastor Francisco e sua esposa Pastor colocando Léo pede oração. oração pela Sandra Regina, pelo José Nilson, Vanilde, Miriam e Felipe. Olha essa, a família toda, né? Ó, muita gente pedindo oração, a gente vai orar, mas o nome vai ficar registrado aqui. Vamos pedir a Deus que Deus te abençoe e acredite no poder sobrenatural de nosso Senhor Jesus Cristo. Acredite em milagre. Se a gente deixar de acreditar em milagre, praticamente nós vamos deixar de ser cristão. Porque o cristianismo é milagre de Deus. Vocês estão entendendo? É o sobrenatural de Deus. Milagre nada mais, nada menos do que o agir sobrenatural de Deus na vida da gente, quando a gente não sabe o que fazer, quando se esgotam os recursos. Aí Deus vem com o seu poder para agir na nossa vida. E aproveite aí dessa live, coloque assim para fortalecer sua fé. Escreva assim aí, você que está nos assistindo, coloque assim: Deus opera milagre. Coloque assim: Deus opera milagre. Não, vamos uma palavra melhor. Eu acredito em milagres, eu acho melhor. Coloque assim: eu acredito em milagres. Declara isso. Eu acredito em milagres. E através do acreditar, eu tenho certeza que esse milagre vai chegar até a tua vida, chegar até a tua casa, chegar até a tua família. Então coloque: eu acredito em milagres. E esse milagre de Deus com certeza vai operar na sua vida. Amém? Vamos pedir a Deus? Vamos fazer uma oração? Vamos orar. Pense em Deus onde você estiver agora. Altíssimo e soberano Deus que está nos céus. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Elohim, Yahvé, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu oro em favor de cada pessoa que me assiste agora. Essa pessoa que está em casa orando, essa pessoa que está no carro orando agora, essa pessoa que está no propósito, Jesus Cristo, de jejuar na sua presença, matando a carne, tentando se fortalecer espiritualmente para poder receber de Deus um milagre na sua própria vida. Começa a agir na vida da gente. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas e todos os impedimentos que existem em nós. Tira os obstáculos e os impedimentos que tem meu Pai, meu Jesus, impedido de recebermos as tuas bênçãos. Nos purifica com o teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés. E age com o teu poder nas nossas vidas, age com o teu poder na vida dessa pessoa que me acompanha agora, Yahvé Deus. Em nome de Jesus, toda doença, todos os problemas, todos os embaraços, todos os atrapalhos, todas as dificuldades, sejam repreendidas pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-se lá, meu Pai, repreende desta casa, do meio dessa família, os vícios, a rebeldia, a agressividade, a grosseria por parte de pessoas que habitam dentro desta casa, Deus, em nome de Jesus, repreende esses males no meio dessa família, que a tua paz venha envolver esse lar, que a tua paz venha envolver essa casa, que a tua paz venha envolver essa família, meu Pai. Repreende a miséria, repreende a perturbação, que os teus anjos se acampem, meu Pai, dessa família, no nome de Jesus, e que haja sobre nós a tua bênção, a tua proteção, o livramento do mal, meu Deus. E que o Senhor Deus opere milagre em nossas vidas, porque nós acreditamos em milagres. Acreditamos no poder de Deus sobre a nossa vida e sobre a vida de por quem nós estamos orando. Nós fazemos esta oração, meu Pai, estamos fazendo essa oração em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém e amém.
Amém? Muito obrigado por você nos acompanhar. Amanhã nós vamos estar de volta aqui novamente. Ó, Deus te abençoe. E uma ótima terça-feira. E amanhã culto na igreja. 9h30 da manhã, 5h30 da tarde, 7h30 da noite aqui na igreja do Evangelho Quadrangular do Monte Castelo. Fique na paz.